Oh, aleluia. Tu és o Deus que jamais falhou. Tu és o Deus que não pode mentir. Tu cumpriste as tuas promessas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. Diz para os crentes: quem sair antes de terminar o culto vai perder a bênção de Deus. Deus curou 3 irmãs, ou foi 4, na congregação sexta-feira. E eu quero dizer que nesta noite vai ser diferente. Se você esperar o final do culto, com certeza você vai sair daqui de posse da bênção. Quero saudar a todo o povo de Deus com a preciosa paz do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, eu sou totalmente agradecido ao meu Deus por esse grande privilégio de estar nesta noite junto com vós outros, para nós se alegrarmos na presença do Senhor. Agradeço a brilhante oportunidade que o Senhor nosso Deus nos faculta de estar aqui neste culto da CIBE. Agradeço também ao pastor Nelson Pereira por esta oportunidade que ele nos concede de estar aqui pregando nesta festa. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e o versículo de número 4. O livro de Atos dos Apóstolos é considerado o livro do Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 e o versículo de número 4 diz assim a poderosa palavra de Deus: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, anunciava a Cristo, ou pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muito os que tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria, ou houve grande alegria naquela cidade. E nesta noite, com a ajuda de Deus, eu quero trazer na minha temática designativa de pregação o seguinte tema: como procede um verdadeiro avivamento. Repita comigo: como procede um verdadeiro avivamento. Todos. Como procede um verdadeiro avivamento. Podem sentar, povo de Deus, e vamos ouvir a palavra de Deus nesta noite. Diz o texto sagrado, se você ler ele por completo, a começar do versículo 1, diz que houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Samaria. Você quer saber por que houve aquela grande perseguição? Para se cumprir o que Jesus dissera no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 8, ele diz: recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e semeai minhas testemunhas, tanto Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Olha, no capítulo 2, eles receberam o poder do Espírito Santo e ficaram ainda em Jerusalém. Era necessário que houvesse aquela perseguição deles ir para Samaria e para Judeia,
chegar, a prova chegar, aleluia, a tribulação, a necessidade, a angústia, aí você vai orar mais, você vai vir para a casa de Deus mais, você vai dedicar-se mais, obra de Deus, você vai glorificar mais, você vai adorar a Deus mais, aleluia. Qual é o primeiro segredo de um grande avivamento? A Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, enviarei a minha bênção. A primeira evidência de um grande avivamento é Deus começar a ouvir a oração do seu povo. E nesta noite eu vejo Deus com suas mãos estendidas, aleluia, ouvindo a oração deste povo, aleluia, glória a Deus. Mas o que é avivamento? Avivamento é anunciar a palavra de Deus, é pregar a palavra, é anunciar a palavra com ousadia. O que é avivamento? Avivamento é pregar Cristo, falar de Cristo, sentir Cristo, ter Cristo na vida. Avivamento é termos prazer de ouvir a mensagem da palavra de Deus. Tem apetite e fome, sede pelas coisas sagradas. Olha, meus queridos, vem agora, me faz lembrar. Eu estava no hotel esta semana orando a Deus, e quando eu me saí da oração, fui dormir, e eu tive um sonho que eu estava pregando uma igreja muito grande, e aí Deus me dava uma mensagem para a igreja. É que a igreja não queria receber, o povo não queria ouvir a minha palavra, o povo ficava agitado, até uns olhava para mim, não me aceitava, eu me acordei triste e até chorei. Eu digo: Deus, por que faz 23 anos que eu pego somente a tua palavra, eu nunca pego lorota, eu só pego a tua palavra, mas por que, Deus? Me diz agora. Eu derrubei meu joelho no chão, eu digo: Deus, mas por quê? Aí Deus falou para mim: meu servo, são poucos que têm, poucos que têm desejo de ouvir uma mensagem bíblica. Aleluia! Sabe por quê, gente? O povo quer uma mensagem triunfante, uma mensagem que diz que é de prosperidade, uma mensagem que crente não pode ficar doente, que crente não pode ser pobre, que crente não pode passar necessidade. Não, senhor, não, senhora. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Quem quiser vir por mim, anexe a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aí um camarada convidado a pregar, exige logo uma continha grande. Olha, exige o melhor hotel da cidade. Aí acontece o quê? Quando eu pego o microfone, 2 horas de palavra, só palavra, 10 só de Bíblia. O povo fica em empolgação. Mas eu creio que nesta noite Deus vai soprar o vento e a chuva vai cair sobre esta igreja, sobre a igreja do Deus vivo, Deus vivo. Nesta igreja estamos aqui prontos e preparados para receber um verdadeiro e avivamento bíblico, porque avivamento tem que vir pela palavra. Aleluia! Oh, glória! O versículo 8 diz que houve grande alegria naquela cidade. Foi um grande avivamento em Samaria. Samaria estava situada entre Judeia e Galileia. Como procede um verdadeiro avivamento? Olha, quando lemos o versículo 4, 5, 6 e 7, vamos descobrir o que é o verdadeiro avivamento. Olha, o avivamento procede através da palavra, o avivamento procede através de Cristo, procede através
versículo 44, diz que Pedro, e dizendo Pedro essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos aqueles que ouviram a palavra. Quando nesta noite estão com desejo de ouvir esta palavra que transforma, esta palavra que alegra, esta palavra que cura, esta palavra que traz o verdadeiro e legítimo avivamento, levanta as tuas mãos aí e recebe de Deus uma palavra vindo do trono da graça. E jamais poderemos ser avivados se não ouvirmos a palavra do Senhor. Ninguém pode ser alegre, ninguém pode ser fortalecido, ninguém pode ser uma bênção se não ouvir primeiro a mensagem da palavra de Deus. Abacuque diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Pastor Nelson, te prepara que nesta noite Deus vai trazer um grande avivamento sobre este povo. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, receba agora o avivamento pela palavra. Fala línguas estranhas, profetiza, aleluia. Você está na casa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você tem o livramento de glorificar, de exaltar o Deus da palavra. Oh, aleluia. Oh, glória. Já está começando aqui. Começa a queimar, Jesus. Começa, Deus, tocar fogo na fogueira. Oh, a Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 22 e o versículo 29: terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Aleluia. Quando nós prestamos atenção à palavra do Senhor, somos avivados. Quando o crente ele presta bem atenção à palavra do Senhor, automaticamente ele é avivado. Se ele está triste, ele se alegra. Se ele está fraco, ele se fortalece. Se ele está desanimado, ele se anima, porque a palavra alegra, a palavra fortalece, a palavra anima. Me faz lembrar de Moisés, quando ele estava conduzindo o povo de Israel para as bordas de Canaã. A Bíblia diz, meus queridos, que Moisés sentiu pesado o cargo que Deus deu a ele. Ele disse: Deus, eu não aguento, é muito pesado esse cargo, mas eu tenho achado graça aos teus olhos, não deixa ver o meu mal. Sabe o que Deus disse? Moisés, não, você não vai desistir. Olha, Moisés, escolhe 70 homens dos anciões de Israel. Ó, Moisés, convida eles para a tenda da congregação. Sabe o que vai acontecer, Moisés? Eu vou descer na nuvem, vou tirar o Espírito de Deus que está em você, Moisés, e vou colocar nos anciões, e eles vão te ajudar, Moisés. Oh, glória. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que saiu Moisés e falou a palavra de Deus para o povo. Aí diz que o Senhor desceu da nuvem, tirou o Espírito que estava sobre Moisés e pôs sobre 70 anciões. Sabe o que aconteceu? Quando o Espírito repousava sobre eles, eles profetizaram. É o que vai acontecer hoje aqui. Te prepara, o Espírito de Deus quer repousar sobre você, encher você, capacitar você, preparar você, mandar você, ungir você. Mocidade, te liga no céu nesta noite. Hoje tem avivamento para vocês. Começa a sentir agora o Espírito de Deus te posicionando para você falar línguas estranhas. E pode até profetizar, porque aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade, diz a Bíblia. Oh,
peço agora, como servo de Deus, agora, meu Senhor, que teu Espírito possa repousar agora aqui onde estão essas servas de Deus aqui. Deus começa agora a usar cada vaso teu. Agora, meu Senhor, te liga e manda mensagem. Deus quer te encher nesta noite. Ele quer te capacitar. Ele tem uma chamada específica na vida de vocês nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Recebe agora o avivamento pela palavra. Aleluia. Glória. A palavra do Senhor, ela gera avivamento, ela traz avivamento. Foi um autêntico e verdadeiro avivamento ali em Samaria. Mas sabe por quê? Porque Filipe pegou a palavra. Eu quero dizer nesta noite que avivamento sem pregação de Bíblia não é avivamento, é movimento. E nesta noite eu quero dizer para todos, e alguns às vezes pensa que avivamento é movimento, é não senhora, é não senhora. Olha, avivamento e movimento é dois extremos que estão muito longe um do outro. Aleluia, glória a Deus. E nesta noite nós não queremos movimento. Aleluia. Porque movimento é feito pelo homem. Aleluia. Movimento não traz alegria. Movimento não traz transformação. Movimento é como fogo de palha, chega hoje e amanhã já não existe mais nada. Mas nesta noite estamos convictos que hoje nós queremos um verdadeiro e avivamento vindo do céu, vindo do trono da graça. Quem crê assim, levanta as tuas mãos e receba agora o avivamento de Deus em tua vida agora. Meu Pai, esta irmã, ela está sendo avivada agora, e meu Deus, pelo poder da palavra, receba agora, irmã, a cura divina. Esta enfermidade, ela vai ter que sair pela palavra. Oh, aleluia. Oh, glória a Jesus. Nós não queremos movimento. Aleluia. Porque o movimento é fabricado, é mecanizado, é feito através de malabarismo e não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem fundamento bíblico. Mas nesta noite nós estamos aqui e queremos um verdadeiro e um legítimo avivamento. Creio eu nesta noite que descobrimos um verdadeiro avivamento, e quem crê nesta noite que Deus é avivante, aleluia, glória a Deus, começa agora a glorificar, a exaltar ao Senhor Jesus e recebe o avivamento em tua vida agora. Como procede um verdadeiro avivamento? Olha, o verdadeiro avivamento procede através de Cristo. É outro segredo de um avivamento, é Cristo. O versículo 5 da leitura diz: e descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava Cristo. Filipe pregou uma mensagem cristocêntrica, por isso que houve aquela grande alegria. A mensagem de Filipe foi, o tema foi Cristo, e nesta noite eu estou pregando, e o meu tema é esse: Cristo, 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 Cristo. Mas por que Cristo? Porque Cristo, Ele é a nossa alegria, Cristo é a nossa fortaleza, Cristo é o nosso renovo, Cristo é o nosso refúgio, Cristo é o nosso libertador, Cristo é o nosso médico, Cristo é o nosso advogado, Cristo é o nosso
Jesus. Paulo orando pelos irmãos de Éfeso, ele diz: para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Quantos já estão sentindo ele aí no coração? Agora diga: eu estou vendo que tem pessoa aqui que Jesus está longe. Não está não, porque quando ele está no coração, aí tem línguas estranhas, aí tem alegria, aí tem gozo de servir a Deus, de glorificar a Deus. Não murmura do pregador, não murmura daquele que vem cantar. Aleluia, quem tem Cristo só tem alegria, gozo na alma. A Bíblia diz que quando Pedro e João subiu a oração nona no templo chamado Formosa, diz a Bíblia que aí havia um coxo que era paralítico desde do ventre da sua mãe. E Pedro e João fitando os olhos dele, e ele esperou receber alguma coisa. E a Bíblia diz que Pedro apontou o dedo para aquele homem e disse: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que aquele homem deu um salto e saiu glorificando e exaltando a Deus. E nesta noitada espiritual, eu quero dizer que Cristo, Ele é o Salvador, Cristo é o Libertador, Cristo é a nossa salvação. Para ser salvo, meu amigo que não é crente, basta somente crer nele, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Oh, glória! Meu Deus, aleluia! Glória a Jesus! Deus de glória! Eu estou pregando Cristo. O que é que ele se ligue da mensagem agora? Eu estou pregando Cristo que foi crucificado numa cruz. Eu estou pregando Cristo, meu amigo que não é crente, que caminhou nas ruas de Jerusalém com a cruz que tinha aproximadamente 140 quilos. Eu estou pegando Cristo que alguém dava no seu rosto de punhada, quer dizer, de mão fechada. Eles batiam no rosto meio de Jesus e diziam: profetiza e diz quem foi que te bateu, ou que homens cruel. Mas não por aí. A Bíblia diz que colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Diz o historiador Fábio José que cada espinho daquele tinha 2,5 polegadas. Sabe o que eles faziam? Ele botava a coroa e rodava, o sangue descia. Ah, meu amigo que não é crente, eu estou pregando Cristo que os carrascos estavam com um chicote da largura da minha mão. De um lado tinha pedaço de osso de carneiro e do outro pedaço de chumbo. Diz que eles batiam nas costas de Jesus. Ah, e diz que ele foi caminhando, subindo o Gólgota, e lá no Calvário diz que ele estendeu as suas mãos. E a Bíblia diz que lá, e Paulo escrevendo, diz: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! Foi sepultado na sepultura de um homem rico chamado de José de Arimateia. Mas não parou por aí. Eu quero dizer nesta noite que esta igreja é vitoriosa. Sabe por quê? Porque o Cristo desta igreja, ele ressuscitou ao terceiro dia. Quem pode glorificar e exaltar este Cristo? Querem saber mais sobre este Cristo? Amigo que não é crente, vai amanhã ou depois na cidade de Jerusalém, e lá você vai constatar que o túmulo está vazio. Aleluia! E tem as palavras continente da Bíblia. Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Um amigo meu constatou isto. Eu creio que alguém conhece ele aqui. O
Wesley Carneiro, aquele homem de 2 metros, ele foi lá, e eu estava na casa dele, pastores. Ele começou a folhear o álbum das fotos que ele tirou ali. E eu vi que realmente estava a sepultura e estava escrito aquele versículo que está dizendo: ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Meu amigo que não é crente, eu quero dizer que o Cristo que eu estou pregando nesta noite não é um Cristo morto, não senhor, não senhora. O Cristo que eu estou pregando nesta noite é um Cristo vivo. Ele salva, ele transforma, ele muda o homem, o ser humano, e faz dele um cidadão do céu. Aleluia. O Cristo que eu estou pregando nesta noite não é aquele Cristo que alguém carrega e mandou. Me desculpa, amigo, não é este não. O Cristo que eu estou pregando é um Cristo que ressuscitou. Cristo que é precisado carregar, ser carregado por andor, é pior do que este lenço aqui. Mas o Cristo que eu estou pregando nesta noite, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. E Ele diz na sua palavra: é-me dado todo o poder dos céus e da terra. Nesta noite eu quero receber este poder, o poder de Cristo. Levanta as tuas mãos agora e receba agora o poder de Deus em tua vida agora. Recebe, crente, um verdadeiro avivamento por Cristo. O Cristo que eu estou pregando nesta noite, eu já vi Ele levantar defunto, eu já vi Ele fazer paralítico andar, eu já vi Ele dar vista cego. Oh, eu não sou hipócrita, eu estou falando daquilo que eu vi. Há 15 dias eu peguei numa igreja e eu tive a oportunidade de ver uma mulher que chegou com a muleta para assistir o culto. E naquele dia Jesus Cristo resolveu descer naquele ambiente. Aquela mulher, ela recebeu fé para ser curada. Ela jogou as moletas e começou a andar no salão, dando glória e aleluia. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que esta enfermidade não é nada. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E este Cristo que eu estou pregando, Ele vai operar um milagre aqui nesta noite. Vai. Mas eu dou sequência à mensagem. Agora vai chegar o lado espiritual da mensagem. Aleluia. Como procede um verdadeiro avivamento? Procede através do poder do Espírito Santo. Isto está inserido no versículo 6 e o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: e as multidões unanimemente prestavam atenção o que Felipe dizia, porque via os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muitos, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Eu estou lendo a palavra porque o pregador, ele tem que expor a palavra pura e simples. Eu estou dizendo isto porque alguns às vezes usam este lugar para fazer palhaçada, mas aqui não é lugar de fazer palhaçada. O lugar de palhaço é no circo. Aqui é lugar de pregar a palavra de Deus. Aqui está o altar do Senhor, onde as chamas estão acesas para aquecer os nossos corações. É daqui que procede a bênção pela palavra de Deus. Quantos podem sentir a presença milionária, confundível, desejada, capacitadora, avivadora do Espírito
receba agora, irmã, um verdadeiro avivamento em tua vida. Tu nunca mais falarás línguas estranhas, mas hoje Deus vai te balançar. Aleluia! Hoje Deus vai tocar na tua estrutura. Você, Deus vai devolver o dom de línguas estranhas a você. Deus vai devolver aquele dom de visão que você tinha. E nesta noite Deus me deu uma visão. Tem uma bola de fogo tomando esse ambiente aqui. E ela está rodando, rodando, rodando. Quem pode sentir ela, começa a glorificar e exaltar até Deus. Deixa esse fogo a tocar em você agora. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Paulo diz: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborado pelo poder do seu Espírito do homem interior. Oh, glória! E eu quero avisar, nós não queremos um avivamento onde não haja o poder do Espírito Santo. Não confunda a palavra poder com força. Com os homens está a força, mas com Deus está o poder. Existe uma disputa de poder muito grande. Existe o poder jovem, o poder político, o poder negro e tanto outros poderes. Mas o poder que nós queremos nesta noite é outro poder. É o poder que abre a porta do céu. É o poder que faz a bênção cair. É o poder que faz o crente chorar de alegria. É o poder que faz o crente falar línguas estranhas. É o poder que faz o crente profetizar. É o poder, aleluia, que cura enfermo, que liberta oprimido. Este é o poder que nós queremos nesta noite. É o poder do Espírito Santo. Quem quer este poder, levanta as tuas mãos e recebe agora poder de Deus na tua vida, para ter o som de Deus, para curar enfermo, libertar oprimido e fazer a vontade de Deus e pregar a palavra com ousadia. Mesmo que não tenha o português eloquente, mas você tem o poder do Espírito Santo em sua vida. Oh, glória! Jesus. O poder do Espírito Santo é um poder que abre a porta do céu. É um dos maiores sinais de um grande avivamento. É o poder do Espírito Santo. É uma promessa de Jesus. Ele disse: recebereis poder. E se nesta noite este poder não se cumprir em minha vida, em nossa vida, eu não vou culpar a Jesus. Sabe por quê? Ele diz: recebereis poder. Eu não vou culpar o Espírito Santo. Diz que o poder viria, que o Consolador seria nosso. Sabe o que eu vou culpar? Eu vou culpar alguns crentes que chegam nesse lugar e ficam de cara feia, murmurando, não abre o coração para Jesus, não dá glória a Deus. Mas nesta noite, abre o teu coração para Jesus e sente agora o poder de Deus em tua vida agora. Eu peço em nome de Jesus, crente, coloca os enfermos. Ele já está com suas mãos estendidas. Sabe por quê? Porque ele tem vida, ele tem eletricidade do Espírito Santo, ele tem poder de Deus na vida. Oh, glória a Deus. Quando o poder do Espírito Santo chega, oh, glória, eu vou fechar. Quando o avivamento bíblico chega com ele os dons espirituais. Quando o avivamento chega com ele a cura divina. Quando o avivamento chega com ele a alegria
alegria no coração, a tristeza vai embora, a perturbação vai embora, o engano vai embora, porque Ele chega com fogo do céu, com fogo da graça, com fogo divino. Ele traz poder, Ele traz unção, e todo crente cheio do Espírito Santo, oh, como é maravilhoso, como é glorioso compartilhar com crente cheio do poder do Espírito Santo. E é lindo, é maravilhoso você ver um crente avivado cantar. É uma bênção você ouvir um crente avivado pregar. É uma bênção você ouvir um crente avivado orar. Ele tem o som de Deus. Aleluia, aleluia. Quando nesta noite querem poder de Deus da vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, como procede um verdadeiro avivamento? Procede através da palavra, procede através de Cristo, procede através do poder do Espírito Santo. Vou concluir agora. Eu quero fazer uma pergunta para as pessoas que estão aqui que não são crentes. Eu disse na minha pregação que o tema da minha mensagem é Cristo. Eu quero dizer para você, amigo, que não é crente, que o meu Cristo, Ele pode te salvar hoje. E eu lanço o convite agora. Você que não é crente, quer aceitar Jesus como Salvador, levanta as tuas mãos agora, eu quero conhecer. As pessoas que não são crentes, tem uma senhora ali, vem para cá, traz ela, irmã, traz essa mulher aí, que leva as mãos. Tem mais aqui no lugar dos homens que não é crente, que ainda não sentiu a certeza da salvação. Tem mais alguém por esta mulher aqui que não é crente e quer aceitar a Jesus como Salvador? A igreja fica orando, intercedendo. Oh, aleluia! Tem uma pessoa, vem para cá em nome de Jesus. Tem outra pessoa que está aceitando o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o Cristo verdadeiro. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Eu convido agora, em nome de Jesus, a aceitar Ele como teu Salvador. Eu te digo nesta noite, se tu aceitar como Salvador, tu vai ter vida eterna, salvação, o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Tem mais alguém que não é crente e quer Jesus como Salvador? Levanta